Pessoal, eu cheguei a pensar que daria Fluminense, mas o Flamengo papa mais um título. O Flamengo, ele dá um caminho, ele dá um passo em direção a sair dessa crise, que na verdade eu nem sei se existe, mas o time tá tentando fazer existir. O time, e quando eu digo time aqui, é meio que a diretoria. Enfim, o Flamengo é campeão do Campeonato Carioca, num jogo bem ruinzinho, mas o que tem pra gente falar de Leonardo Jardim, de todo esse time do Flamengo, de Paquetá e tal? Vamos tentar resumir tudo aqui, mas eu já te adianto, é um jogo bem fraco, com pouquíssima coisa que realmente tem pra se comentar de futebol. Tá ligado? Foi um jogo bem chatinho. Antes, deixa eu só dar um aviso. No final do vídeo, vou prestar conta de todas as doações que foram feitas, daquilo que eu pedi pra vocês. Eu já encaminhei o dinheiro pra onde que tinha que caminhar. No final do vídeo, eu presto conta aqui pra vocês. Show de bola? Combinado? Vamos falar de escalação. O que a gente tem que já chama atenção desde o início? Esse foi o primeiro dia, o primeiro jogo de Leonardo Jardim. E aí a gente tá nessa tentando entender o que ele vê do Flamengo, até porque até então era o Filipe Luiz. E aí, cara, a gente tem esse time aqui escalado. E eu acho que disparado, a maior novidade, o maior ponto de atenção é a ausência do Paquetá no time titular. Você tem um Pedro que volta aqui, mas eu não sei se cabe exatamente a palavra volta, porque no 8-0 o Pedro também estava, apesar de que antes do 8-0 não, ele tinha ficado bastante na reserva. Enfim, o Pedro é mantido na titularidade, até aí nenhuma surpresa, mas o Paquetá começar no banco é algo, né? Querendo ou não, existe uma pressão muito grande no Paquetá por causa do preço dele, e eu ainda acho até agora que isso em algum momento vai ser pago, tá ligado? Os 42 milhões, eles são muito dinheiro porque tá vindo da Europa, mas eu acho que o Paquetá ainda vai entregar. Mas, cara, por mais que eu ache, o meu achismo não é certeza nenhuma, o que a gente tem de certeza é que, com certeza, o começo do Paquetá não tem sido aquilo esperado. E a maior prova disso, ou pelo menos uma das provas, é isso aqui, numa final de campeonato, que é verdade, é um campeonato que não vale tanto assim, mas numa final de campeonato, o Paquetá não tá. E por mais que seja verdade que é um campeonato que não vale tanto assim, cara, por dois campeonatos que provavelmente valem menos que esse aqui, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, o Filipe Luiz caiu, né? Foram ali duas finais perdidas. O Flamengo faz essa demissão bizarra depois do 8-0. Então, na mesma hora que dá pra gente diminuir o impacto do Paquetá não estar nesse jogo, não dá tanto não, porque jogos menores tiraram um técnico que tinha acabado de ser campeão de Libertadores do cargo de técnico, demitido. Enfim, é esquisito. E aí, como eu falei, o Paquetá tá de fora, e se ele tá de fora, porque esse careca aqui chegou. Cara, a minha opinião foi dita aí nos canais e tal, no perfil de cortes, e é muito esquisito, tá? É muito estranho a demissão do Filipe Luiz. Pra mim, como vascaíno, sinceramente, que bom que os caras estão arrumando problema. A gente viu a Leila meio que provocando, falando que lá no Palmeiras existe tranquilidade pro técnico e pra comissão dele trabalhar, coisa que não tá tendo nos outros times, é claramente uma indireta ao Flamengo. E, cara, é verdade, certo? O Flamengo, ele tá em mais um campeonato carioca com outro técnico diferente. Eu não sei se esse é o sexto ou sétimo, é uma parada assim, campeonatos consecutivos que nunca repete o técnico, e dessa vez foi quase, porque o Filipe Luiz, ele chega até a semifinal, ele ganha de 8-0 e ele é demitido depois de ganhar de 8-0. É esquisito, certo? Mas, se existe alguma boa notícia nisso, é que, apesar de ser muito estranha essa demissão dele, é para dar lugar para alguém que eu acho muito bom técnico e que provavelmente tem um futuro promissor e que inclusive me incomoda muito. O trabalho dele feito no Cruzeiro já era muito bom, não à toa o cruzeirense ficou muito triste quando ele pediu conta e falou que ia embora, e aí agora, ele que no Brasil só treinaria o Cruzeiro, está treinando o Flamengo. Palavras de quem trabalha com futebol não vale de nada, aparentemente. Enfim, vamos falar do jogo que começa e o que a gente tem. O Pedro girando e procurando uma finalização aos 16 minutos. Isso aqui nem é grandes coisas. A bola até chega no gol. Se eu não me engano, o Fábio defende com uma certa facilidade, porque nem levou tanto perigo assim. Só que isso aqui é o que a gente tem para destacar logo de início. E se é isso aqui o destaque, é porque não tem nada melhor. E de fato é isso. Cara, para uma final de campeonato, talvez se você tá vendo isso aqui e você viu o jogo e você torce ou pro Flamengo ou pro Fluminense, talvez pra você ainda teve alguma emoção no jogo, porque por mais que não tinha um grande perigo, quando é o nosso time, você gela a barriga com maior facilidade e tal, você fica com medo, e aí às vezes disso vem ali uma emoção. Pra mim, de fora, só querendo ver um jogo de futebol que de preferência for o melhor possível, cara, um joguinho muito merda. Certo? Não é nem porque é rival, porque é realmente um jogo muito fraco. A galera da Globo na transmissão não fez o menor esforço de esconder que foi um jogo sem emoção, uma final pra lá de chatinha. E aí, assim, é culpa do Flamengo, é culpa do Fluminense, é culpa dos dois, na verdade. Se você quiser ser otimista, dá pra dizer que, vamos lá, as duas defesas funcionaram legal.
Mas ninguém fica vendo futebol pra ver defesa, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Se pelo menos a defesa fosse um goleiro defendendo muito, quer dizer que um ataque tá levando perigo, que o jogo tá tendo emoção. Mas quando é do jeito que é hoje, meu Deus do céu, que jogo xoxo. Depois dessa finalização do Pedro, o que a gente tem? Já o intervalo. Prova de que não tem nada pra ser falado, o jogo é realmente uma bosta. Mas, em números, qual que é a qualidade, qual que é o tamanho desse jogo bosta? A gente tem o seguinte, eu anotei aqui, 57% de posse de bola pro Flamengo. Então o Flamengo ele ficava mais com a bola. Só que em finalizações a gente tem uma vantagem do Fluminense. Então se o Flamengo ganha com 57% a 43% a posse de bola, ele perde por 4-6 nas finalizações. Só que aí, cara, é a velha história da tal da finalização sem qualidade. Quantas finalizações foram realmente no gol, forçando uma defesa do goleiro? O Flamengo, de 4 finalizações, somente 2 chegaram no gol, e isso talvez pareça ruim, né? Só 2 chutes de fato no gol, mas o do Fluminense é pior, foram 6 finalizações no total, com no gol mesmo, absolutamente nenhuma. Um jogo pra lá de enjoado. Quem resistiu isso aqui aguenta qualquer coisa. Que partida xoxa. Mas no segundo tempo vai melhorar, né? Na verdade, nem tanto. A partida começa no segundo tempo e a gente tem o Lúcio Acosta tendo talvez a melhor chance do jogo, se pá. Ele faz ali uma espécie de tabela, ele tem a oportunidade de chutar daqui, essa bola vai lá no canto direito do goleiro Rossi, que cai para defender. E eu acho que aqui o Rossi já começava a dar indício de que ele seria o nome da noite, a gente não sabia até então, mas meio que foi. O Rossi faz aqui a provável defesa mais desafiadora do jogo e, cara, querendo ou não, por mais que seja um campeonato carioca, mais uma vez o Rossi aparece, né? Mas antes dele aqui, o Lúcio é quem chuta e fica só no quase. Depois disso, é verdade que a gente vai ter o Flamengo tendo uma chance, o Fluminense tendo outra, com perigo mesmo, quase nada. A gente tem um lance de cabeça do Flamengo, mas que a bola é cabeceada para cima, então poderia ter levado perigo, mas só poderia, não levou. Na sequência do jogo, a gente acaba tendo lances tipo isso aqui. Samuel Lino, excelente custo-benefício, tá valendo a pena cada centavo. Já falamos sobre isso. Mas a gente tem aqui, né, nem para falar do Lino, que não vale a pena, e o preço e tal, não é nem isso não. É ele vindo aqui com o Canóbio, ele empurra o Canóbio, não acontece absolutamente nada. E ele finge uma... Assim, cara, eu sigo falando aqui, eu comecei a puxar essa pauta em live. Eu acho que esse tipo de coisa aqui, quando a gente tem tão evidente assim, que o cara tá simulando, que tá tentando meio que enganar a arbitragem, pra mim deveria ter uma punição, meio que, mesmo que fosse depois, esse tipo de coisa deveria ter alguma punição, porque, assim, não adianta você ficar reclamando da arbitragem, só que você tá fazendo isso aqui. Tem outro ângulo aqui também, porque, não, mas talvez teve algum toque ali e tal. Se você vê de outra forma, por outro ângulo... É ridículo, é só ridículo, é vergonhoso. Eu não sei se, sei lá, uma punição poderia ser um cartão amarelo, ou um jogo de gancho, ou qualquer uma, sabe, alguma coisa assim, mas eu acho feio demais isso aqui, deveria ter uma forma de impedir esse tipo de coisa. Enfim, depois a gente tem, finalmente, o Paquetá entrando. Então os 42 milhões de euros que estavam no banco se levantam em 2 pernas e aos aqui 15, mas na verdade ele vai entrar já na casa dos 18, finalmente o Paquetá vem para o jogo. E aí você espera que o Paquetá de alguma forma ajudasse ali a mudar o time. Além dele, aqui sem camisa, Cebolinha também, e aqui Jorge Jesus da torcida. Esse não jogou não, os dois aqui jogaram. Cara, entra o Cebolinha, entra o Paquetá, o Carrascal fazia um jogo que ele errava demais. O Pedro no primeiro tempo, eu gosto do primeiro tempo dele, mas também não é nada fora da curva, é só um pouco menos pior do que a média, que estava muito baixa, porque como eu já falei 30 vezes, o jogo estava xoxo. Enfim, entra aqui o Paquetá, como eu disse, aos 18 para ser exato, e não muda muita coisa, certo? O Flamengo continua jogando da mesma forma, só que o Fluminense também. Então aqui que fique claro que, não, Leonardo Jardim tá fazendo esse time não jogar nada. O Fluminense também jogou muito... É a mesma coisa, certo? Enfim, entra o Paquetá, a coisa não muda tanto, até que a gente chega nos pênaltis. E o que a gente tem? A gente tem Jorginho e Paulo Henrique Ganso, e aqui você vê a cobrança do Ganso, tá ele aqui, ele chuta, essa bola parece que bateu na trave, mas não bateu, ela vai direto no gol, o que mostra a qualidade da cobrança. Cara, realmente especial, tá? A cobrança do Jorginho é um esculacho. Se o Jorginho jogasse bola no geral, igual ele bate pênalti, ele era o Messi, porque ele batendo pênalti realmente é impressionante. E o Ganso, que fez gol de pênalti contra o Vasco, faz mais um gol de pênalti em
entra no final do jogo pra bater, assume a bronca, vai lá, converte e tal. E aí é aquilo, né? Bater pênalti é fácil até que você erra. Porque quando o Gabigol perde lá no Cruzeiro, ele basicamente tem que ir embora porque o clima já não existe. Então o pênalti é fácil, mas depende também. O Ganso aqui bate muito bem, o Jorginho também vai bem demais. E aí depois, o que acontece na sequência? A gente tem... É o Varela? Não lembro agora se é o Varela ou se é o Luiz Araújo. Acho que é o Luiz Araújo. Tá aqui o cabelo loiro, eu já nem tô lembrando mais. Acho que é o Luiz Araújo, com o cabelo descolorido, pra falar a verdade. Ele bate consideravelmente mal. E o Fábio vai lá e defende e sai aqui comemorando. Tinha tudo para ser o dia de, mais uma vez, a gente elogiar e falar que ele é velho. Tinha tudo para ser o dia do Fábio. E a gente quase acertou quando imaginou que seria o dia de um goleiro, mas não seria dele aqui não. O Fábio, que apesar da idade, que apesar de ser velho, que apesar de ser um dinossauro, que apesar disso... O Fábio segue sendo importante. Ele tem aqui o reflexo para conseguir defender essa bola, pegar esse pênalti, impedir que o gol acontecesse, mas não adianta muito, porque logo na sequência, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Guga errando para a defesa do Rossi, que esse sim termina mais uma vez como o nome do dia. O que acontece, cara? Eu volto a dizer aqui, tá? Não acho o Rossi um grandioso goleiro no quesito de qualidade, mas é inegável que ele é grandioso. Sabe aquela conversa de nem sempre fulano é o melhor, mas às vezes é o maior? O Rossi, ele tem uma tendência de aparecer no momento certo. E aí, na mesma hora que ele pega muito pênalti, que ele é muito importante, que ele foi um nome crucial na Libertadores passada, também é verdade que no Mundial, que o Flamengo só chegou lá porque ele jogou muito bem na Libertadores, mas no Mundial contra o PSG, a gente viu o Rossi falhando muito em coisas meio que básicas, tá ligado? O que meio que corrobora com a minha tese que ele nem é lá tão bom. Dito isso, ele aparece sempre nos momentos importantes. Então, um pouco bom ele é assim. O Rossi, mais uma vez, em mais um campeonato, ele termina sendo fundamental e garantindo o título. E aí, cara, vamos falar de Leonardo Jardim, que aqui comemora muito e já estreia sendo campeão. O Leonardo Jardim melhorou o Flamengo? Obviamente, por enquanto é muito cedo para dizer. Existe aí o título e tal, meio que levantando essa bola. Só que, cara, ele teve literais 4 dias de treino. Então, assim, qualquer êxito aqui nem é tanto na conta dele, tá ligado? Assim como se tivesse sido uma derrota, também não daria para cobrar muito, falar que, nossa, é uma merda e tal, porque o trabalho acabou de começar. E aí... a gente pode entrar para a pergunta, tá, mas ele vai dar certo no Flamengo? E para responder essa pergunta, talvez seja um pouco mais difícil, porque a gente precisa definir o que é dar certo no Flamengo. Porque hoje o Flamengo, ele tem uma estrutura tão bem organizada, ele tem um time tão bom, que é possível você dar errado mesmo ganhando títulos. Eu acho que o Felipe Luiz inquestionavelmente deu certo, porque não tem como você ganhar um Brasileirão, uma Libertadores e a gente ficar falando, pô, será que era bom? Não tem como. Agora, o que acontece aqui hoje é meio prova que, mano, numa dessa, dá pra você ter uma temporada mais ou menos com o Flamengo, mesmo ganhando, sei lá, uma Copa do Brasil. É possível. E a prova disso é o Leonardo Jardim hoje, que no seu primeiro jogo já é uma final de campeonato. Com título, ele já começa ganhando. O Flamengo é meio que isso aí. Então, assim, o dar certo seria repetir exatamente o que aconteceu ano passado, ganhar de novo o Brasileirão e a Libertadores? Se for isso, acho pouco provável, até porque, mano, é uma questão de probabilidade, você não vai ganhar sempre, por melhor que o time seja e o treinador também. Eu, particularmente, tenho um pé atrás no sentido de elogio. Eu acho que isso aqui pode dar bom, porque no Cruzeiro o trabalho dele é muito bom, é um cara que tem um trabalho na Europa que também foi muito bom, e agora ele tem o melhor elenco do país na mão dele. Eu tenho um certo receio, um receio de quem não torce pro Flamengo. Se eu torcesse, eu diria que, cara, é promissor, tá ligado? Mas, por enquanto, é muito cedo de dizer e a gente vai estar aqui acompanhando tudo que for acontecendo. Agora, como prometido, antes que eu já me esqueça aqui, a gente conseguiu arrecadar, e muito obrigado, 21 mil reais, o que é muito foda, a gente arrecadou por fora, tá ligado? E aí, primeiramente, eu mandei pra uma casa de conhecidos meus, que a casa fica abaixo do nível da rua e para quem tá completamente perdido, a gente teve uma enchente na cidade. Se você viu aqui meus vídeos, você sabe que na enchente aqui do meu prédio, aqui na minha rua, a minha garagem aqui do prédio é no nível da rua. A água chegou, gente, papo de 1,5 metro acima do teto do meu carro.
Essa casa, que é a primeira que a gente doou o dinheiro, que eu mandei esse dinheiro que vocês doaram aqui, fica abaixo do nível da rua. Você imagina a destruição. A gente tá falando aqui de até muro que caiu e tal, e conseguimos ajudar a família. Essa que é uma família que eu conheço pessoalmente. Muito obrigado por isso. Outra história, a gente também ajudou o Lucas, e essa aqui é uma história muito foda. Olha o que vocês possibilitaram com que a gente pudesse fazer aqui. O Lucas, sabe aquela mulher que ficou presa, agarrada no poste enquanto a enchente acontecia? O Lucas é um moleque que, tendo a casa dele toda arregaçada pela água, ele foi a pessoa que desceu lá pra meio que salvar a mulher e tirar ela daquela água, tá ligado? Então, enquanto acontecia o caos e a mulher tava lá, a casa dele também tava sendo toda destruída. Mesmo assim, ele gastou cabeça, arrumou uma forma de descer de corda lá, salvar a mulher, e eu decidi, tá ligado, que seria legal. A gente doou também pra esse moleque, que, assim, que da hora poder ajudar quem ajudou, sabe? Muito obrigado vocês por ter me possibilitado isso. E o que restou, eu mandei pra aquela vaquinha lá dos primeiros vídeos, que é a vaquinha, digamos, comunitária, que vai ser distribuída ao longo da cidade e tal, que é o que tinha restado. Então a gente pôde fazer isso aí. Muito obrigado a você que contribuiu aqui. Ainda tem muita coisa a ser feita na cidade. O caos, assim, a coisa vai se normalizando, mas ainda tem ponte que tá caído, que vai demorar a voltar. O ponto é que assim, a gente conseguiu ajudar bastante gente. Não só essas duas pessoas em específico, mas na primeira vaquinha que direcionamos, conseguimos levantar uma grana, e pode ter certeza que não dá pra resolver todo o problema da cidade, quem dera, mas assim, a gente vai mudar a vida de uma galera aí. Isso graças a vocês. Muito obrigado por isso. Enfim, por hoje é só. Eu sou o Josão. Valeu, até o próximo vídeo.